Quero te ouvir primeiro sobre essas expectativas de crescimento da economia do Brasil, especificamente feitas pela OCDE, que não fogem muito de outras estimativas, né, Gani? Exatamente. Tanto o FMI quanto o relatório Focus, que tem todas as projeções do mercado financeiro, vão apontando para um crescimento de 2%. Esse crescimento ele é puxado principalmente por uma recuperação do consumo, e essa recuperação do consumo está ligada a um aquecimento no mercado de trabalho e alguns estímulos pontuais por parte do governo federal, como transferência de rendas ou crédito subsidiado. Agora, de qualquer modo, Lívia, quando a gente fala em 2%, perto do potencial de crescimento da economia brasileira, ainda é muito baixo. Se a gente pegar de 2015 até agora, tirando o ano da recuperação do pós-pandemia, o maior crescimento foi em 2022 com 3%. Então, veja, a gente tem um potencial de crescer 4%, 5%. Então, a gente, embora essa projeção esteja acima da estimativa inicial, lá no início do ano, agora a gente não tem que se contentar com isso, a gente tem que buscar um crescimento ainda maior, né? E qual que é o peso da taxa básica de juros nesse crescimento mais contido, abaixo do que poderia estar crescendo? Eu sei que é uma medida importante diante da tendência inflacionária, mas tem um peso significativo? A taxa de juros ela é fundamental para o crescimento econômico. Agora, a redução mais expressiva da taxa de juros, que seria ótimo para o Brasil, porque significa que é o custo do capital diminuindo. Então, o consumidor pegando um crédito mais barato para poder, sei lá, comprar um carro, um apartamento, né? As empresas também tomando esse crédito para comprar maquinários, aumentando a sua capacidade produtiva, isso é essencial, porque o capital se tornaria mais barato, viabilizando esse crédito para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Agora, a gente teria que estar falando numa taxa de juros de 5%, 4%. E aí, não é culpa do Banco Central, não é sustentável uma taxa de juros neste patamar no Brasil. E principalmente porque, Lívia, porque o Estado no Brasil ele é muito grande. Então, por ele ser muito grande, tem alguns efeitos. Primeiro, a taxa de juros se torna mais alta porque a poupança privada diminui. É um grande negócio emprestar dinheiro para o governo. Outro ponto, aumenta o risco. Esse Estado gigantesco, então o investidor fala assim, opa, peraí, para emprestar dinheiro para o governo, eu vou pedir uma taxa de juros maior, porque está muito arriscado. Só que aumenta o risco de uma maneira geral, porque se aumenta o risco do governo, isso puxa também o risco do setor privado. E para esse governo conseguir também se financiar, que ele é muito grande, né? E aí eu estou falando do Estado brasileiro como um todo, isso é um problema crônico, né? Não é só do governo A ou B, é algo estrutural na sociedade brasileira, ele precisa oferecer taxas de juros muito elevadas. Então isso explica, em parte, por que o nosso crescimento ele é tão baixo, né, ao longo dos anos. Por quê? Porque a taxa de juros, em parte, é muito elevada e essa taxa de juros é muito elevada por conta de questões fiscais. Vou te pedir licença para ouvir os nossos comentaristas, se me permite. Vamos começar então com a Amanda Klein. Amanda, há de se ver agora se essa expectativa vai se confirmar, porque temos casos e situações muito recentes em que havia uma expectativa e, na verdade, nós superamos essa expectativa de crescimento da economia no final das contas. O que você espera? É verdade, Lívia. Sempre tem expectativa, a gente sempre torce para melhora mesmo, né? Para um cenário mais otimista, mas eu não sei se será o caso dessa vez por algumas condicionantes, né? Primeiro, nos Estados Unidos, o FED está demorando muito mais tempo do que o previsto, o Banco Central americano, para reduzir a taxa de juros, o que torna o trabalho do Banco Central aqui no Brasil mais difícil também. E não porque haja uma persistência da inflação, porque os últimos dados da inflação têm sido bastante generosos, módicos com o Brasil. O Banco Central até teria espaço para continuar nesse ritmo, por exemplo, de corte de 0,5 ponto percentual por pelo menos mais uma reunião. Mas veja que já há uma dúvida muito grande se o Banco Central, na reunião da semana que vem, vai manter o corte de 0,5
ponto percentual, então você vai reduzir o ritmo para 0,25. E todas as projeções dão conta de que pelo menos haja uma divisão no Comitê de Política Monetária entre os diretores, alguns votando a favor de 0,25, outros votando a favor de meio ponto percentual. E por que isso? Porque há uma pressão da parte fiscal. Lembra que a gente conversou aqui há algumas semanas de que a meta para o ano que vem, que era de 0,5% de superávit, já foi reduzida para 0, podendo ter até no limite um déficit fiscal no ano que vem, e a desse ano de 2024 foi mantida em 0%. Mas poucas pessoas acreditam que essa meta de zerar a meta de déficit fiscal será de fato cumprida. Então você tem por um lado a pressão da parte fiscal, vai demorar mais tempo para que a dívida pública no Brasil caminhe para uma redução, e por outro lado o Banco Central americano também não baixa a taxa de juros, o que atrai capital para fora. Todo esse cenário prejudica muito a possibilidade do Brasil, por exemplo, de crescer, de aumentar o ritmo de concessão de crédito, de investimento, o que é necessário para você ter um crescimento mais duradouro e sustentável. Por isso, o cenário agora não é dos mais auspiciosos. Claro que a gente torce, por exemplo, para que haja uma regulamentação rápida da reforma tributária e para que isso signifique, sim, um ganho de crescimento e de produtividade no médio e longo prazo. Mas isso não deve se traduzir necessariamente nesse ano de 2024. Pois é, infelizmente a gente está comemorando o crescimento de 2% ou até menos de 2%, né? Isso é muito ruim e, na verdade, acaba demonstrando que, de fato, existe uma falta de condução em termos de política econômica, em termos de organização do Estado brasileiro e que não nos permite dar voos mais altos. Nós temos setores no Brasil, setor agro, setor de serviços, uma série de setores que, de fato, acabam puxando, alavancando esse número para cima. Mas, enquanto não tiver uma política fiscal efetiva, com corte de gastos, com desinchaço da máquina pública, infelizmente, o máximo que a gente vai poder imaginar seria esse tipo de crescimento baixo, tendo que lutar contra a necessidade de uma taxa de juros alta e lutar contra uma série de dificuldades que o setor produtivo acaba tendo no Brasil.